Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, doutor Robson Ramos, boa noite, internautas, presidentes, suplentes regionais, nossos queridos doutores espalhados pelo Brasil e mundo. Hoje, dia 21 de junho de 2022, excepcionalmente hoje, terça-feira, estamos fazendo a live que era para ter sido levada ao ar ontem, em razão de motivos alheios à nossa vontade. São hoje 20 horas e 30 minutos, quando nós saudamos aos nossos convidados, especialmente o Dr. Robson Aparecido Ramos, e agora também com ingresso no estúdio a doutora Leonice, que nos honra sempre com a sua participação, e também estávamos esperando o Dr. Henrique Zingano. Ele acabou, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso também, ele acabou nos ligando aí de uma maneira muito inesperada, justificando a sua ausência hoje em nosso canal para comentar o episódio sobre a fraude da Lei 8.906 e de toda a estrutura envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, as relevâncias e as forças motoras da sabedoria divina são pensamentos que nós não podemos nos afastar. Quem abandonar a luta não poderá nunca saborear o gosto da vitória. E isso nos remete também que os fracos de fé são os que buscam o imediatismo. Os que perseveram a perseverança são os que plantam para colher. A nossa lição aqui fica. É que nenhuma tecnologia, método, tese, teoria existiria sem que houvesse o agora do precursor. Sejamos os desbravadores e não apenas os que querem colher o produto acabado. Para estes, o sabor da conquista é insípida. Iniciando, queremos também fazer um agradecimento muito especial aos filiados do Dr. Marcos José Rocha Novaes, de Brasília, e ao Dr. Ocimar Rodrigues Leitão, de São Paulo, pelo conjunto e empenho que emprestaram na semana passada, sobretudo na sexta-feira, ou quinta sexta-feira, ao protocolar junto ao CNJ o pedido de formalização do convênio entre a ANB e a CNJ para obtenção de assinatura digital, nos termos da resolução já mencionada por diversas vezes aqui em nossas lives. A associação, por intermédio de sua diretoria nacional, reconhece e agradece os esforços emprestados no expediente penoso, haja visto que o sistema PJE se tornou outro calvário para muitos operadores do direito no Brasil. Aos nobres causídicos, externamos os nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos pelo empenho no protocolo do pedido junto ao CNJ da ANB, com o CNJ na parceria da expedição da assinatura digital. E eu quero aqui fazer uma menção também, que a partir de amanhã, que os nossos presidentes regionais e os nossos, principalmente os nossos presidentes de todos os estados da Federação Brasileira, acessem o seu e-mail, porque receberão o teor do protocolo, que poderá ser disponibilizado apenas para os presidentes, e os filiados que fizerem contato com cada regional poderá ser informado da existência desse encaminhamento. Ok? Então, fica aí a prova para cada um, que cada um tenha o seu documento para informar aos filiados regionais desta ação que a ANB tomou na semana passada, por intermédio do Dr. José Marcos Rocha Novaes e o Dr. Ocimar. Então, é isto que nós estamos nos empenhando hoje aqui para fazer uma análise das infindáveis fraudes em terra tupiniquim. Nós recebemos na semana passada também uma outra publicação do Piauí envolvendo fraude, envolvendo advogados e um cartório e a junta comercial do Piauí, que é realmente estarrecedor o que nós estamos verificando. Outra fraude envolvendo um advogado, e a fraude mesmo do estado de Goiás, outra fraude do estado do Mato Grosso. Então, doutor Robson Ramos, inicialmente, muito boa noite. Onde vamos parar nesse país tupiniquim com tantas fraudes, doutor? Boa noite a todos, boa noite, doutor Carlos, doutora Leonice, boa noite aos colegas que estão assistindo. Infelizmente, o nosso país se transformou exatamente nisso, numa fraude, né? Não se respeita
mais nem as leis, nem a ética, nem a moral, nem os costumes, o respeito, o pudor. O problema nosso hoje não é mais a instituição. Nosso problema não está na instituição Congresso, na instituição STF, na instituição Poder Judiciário. O problema está nas pessoas que estão ocupando esses cargos. Essas pessoas perderam a noção de pudor, de vergonha, de constrangimento. Antigamente, uma pessoa, quando fazia alguma coisa ligeiramente errada, ela ficava rubra, né? Ficava com a cara vermelha, tinha vergonha. Hoje não, hoje elas perderam esse pudor. Já vamos entrar nisso aí. Nós já vamos entrar nisso aí agora, doutora. Doutora Leonice, até quando nós vamos assistir essas fraudes todas, doutora? Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutores e doutoras do nosso Brasil, da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB. Até quando, doutor Carlos, o ser humano, o povo, realmente se investir da justiça e cobrar destes que nos tiram o direito da justiça, nos retiraram o direito e a justiça? Depende de nós. As coisas estão aflorando, estão mostrando a verdadeira face desse aparelhamento, dessa imundície que se instaurou no nosso país. É a nossa hora de nós realmente mudarmos a nossa cultura e falar: eu quero a minha justiça, porque me foi surrupiada. É o momento de nós nos levantarmos. Exatamente. Pois é. Estamos realmente assistindo à derrocada do direito. Eu ouvi um jornalista essa semana, eu gosto muito daquela plataforma do Telegram, do Geopolítica e Operação Retomada, do Marcelo Rossi dos Santos, né, que o cara é um analista político, para mim, uma das maiores interpretações do atual cenário que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E outros jornalistas também que moram fora do país e fazem uma análise a partir lá de fora, comparando o nosso país no tocante à nossa Suprema Corte, o nosso presidente. E eu vi o Paulo Figueiredo, né, um grande jornalista que eu admiro muito, e ele fez uma menção, uma referência, que o grande problema que o presidente da República enfrentou no passado foi a primeira vez quando o Supremo interferiu na ação do presidente ao nomear um diretor da Polícia Federal, e o Supremo cassou esse direito do presidente. Ali era a hora de dizer não cumprir aquela missão. Quem iria executar o sentido contrário? Qual é a autoridade que iria dizer lá para o presidente: você desrespeitou a decisão? E diz o Paulo Figueiredo que o presidente tinha, na época, ensaiado não obedecer. Mas alguém dentro do seu gabinete teria convencido ele para que obedecesse. Quem é esse alguém? Ou quem são essas pessoas que convenceram o presidente a tomar essa decisão de obedecer e se curvar às ilicitudes? Temos nós, na semana passada, nós fizemos uma live aqui com importante matéria e conteúdo que o Dr. Robson Ramos nos trouxe, e é lamentável o que nós estamos assistindo, que os operadores do direito no Brasil se curvam às ilicitudes e não têm a ousadia, a coragem, a moral e a ética para dizer: não, nós não temos isso, a nossa Constituição é essa, as leis são essas, e nós jamais podemos permitir que sejamos submetidos ou que tenhamos que nos curvar diante das ilicitudes. E é isso que nós queremos comentar hoje. No Brasil Paralelo, nós temos um contraponto feito por um advogado da Ordem, que foi inclusive muito tempo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de São Paulo. O nome dele é o Jarbas Macchione, foi advogado, foi conselheiro da OAB de São Paulo e fez o contraponto. E ele começa falando sobre nulidade da Lei 8.906 de 94, que nós arguímos, nós defendemos, e a tese é essa, que ela é nula. E ele diz, ele diz que não,
tem o menor conhecimento do teor do dossiê. Né? Então, pelo que ele fala. E, salvo o melhor juízo, só se pode falar nos autos quando se conhece o teor dos autos, não é verdade isso? Só se pode falar do processo das fraudes quando se toma conhecimento das fraudes legislativas através daquele dossiê. E ele começa falando, aspas, agora ele fala, me parece uma fase absurda, quando fala que pulamos a Lei 4.215. Ele diz que nós pulamos a Lei 4.215, que teria regulamentado a OAB com relação à estrutura, estabelecimento de conselhos, estabelecimento do exame de ordem, fala de uma série de coisas essa lei que acaba validando a criação da OAB. Fecha aspas. Abre aspas, diz ele de novo. E aqui vem a coisa que eu, inclusive, marquei aqui, porque não dá para acreditar que uma pessoa culta, né, e aqui eu peço vênia para divergir da opinião dele. Disse ele, aspas, mesmo que houvesse essa nulidade na atual lei do decreto de Getúlio, eu teria uma lei que organiza, cria e institui. Aí vem a grande questão. O decreto que foi revogado não criou mais? Tese absolutamente insustentável. Disse ele. Mesmo que o decreto de Getúlio, de 1939, eu não sei que decreto é de 39, desculpa, mas eu não sei de onde que ele tirou esse decreto de 39, tivesse sido revogado, esse decreto teria força de lei e que não poderia ser revogado. Disse ele, não posso, por decreto, revogar uma lei, que é hierarquicamente superior. Se o decreto tinha força de lei, o decreto não foi revogado. Não há como. Dr. Robson Aparecido Ramos. Como dormir com barulho desse, com tanta contradição, doutor? Vamos para essa análise aí, depois a doutora comenta, dá a sua opinião. Pois é, eu vejo o argumento dele como um argumento infantil, que teria um grande efeito há 90 anos atrás, quando a população era analfabeta, 90% da população era analfabeta. Então, naquela ocasião, quando o povo não tinha nenhum tipo de conhecimento, qualquer coisa que um advogado dissesse, o povo acreditava, porque o povo as pessoas tinham credibilidade. Então, elas abusavam da credibilidade que o povo dava para elas. E um advogado era uma pessoa bastante respeitável naquela época. Então, era fácil convencer naquele tempo, só que hoje nós estamos no século XXI, e argumentos infantis não convencem mais ninguém. Vamos começar pelo que o senhor já mostrou aí. Ele diz que o decreto do Getúlio Vargas, da época de Getúlio Vargas, tinha força de lei, porque o Congresso estava suspenso. Então, segundo a tradição jurisprudencial, o decreto tem força de lei. E o decreto do Itamar não tem força de lei. O decreto do Itamar não pode revogar o decreto do Getúlio, porque o do Getúlio tem força de lei. É uma incoerência infantil. Primeiro lugar, quando a gente pega o texto, né? O texto da lei está escrito ali, decreto, não está escrito lei. Se o Getúlio quisesse fazer leis, ele teria escrito no topo da lei ali, lei número tal, e não decreto número tal. Então, já por aí, já está, já cai por terra o argumento dele, porque, na verdade, está escrito decreto e não lei. Aqui a lei 4.315 está escrito lei, não está escrito decreto. Então, não basta um argumento... Doutor Robson, o doutor está com a lei 415 aberta? Não estou com ela aberta, só com o número aqui, mas o que eu vou falar é só para o senhor prestar atenção nos equívocos que ele comete. Certo. Existe um procedimento, né, na lei para a criação de leis. Quem cria a lei... Né? A lei ela não é criada segundo a vontade do advogado ou a interpretação do magistrado. A interpretação do magistrado não cria a lei.
Se o magistrado disser que um decreto tem força de lei, isso não significa nada. Porque até uma portaria tem força de lei. A sentença de um juiz tem força de lei. Ter força de lei não significa que aquela essência vai mudar. Eu posso dizer que uma portaria tem força de lei, mas se eu disser que uma portaria tem força de emenda constitucional, ela não se transforma num instrumento apto a revogar a Constituição. Ele continua a portaria, tem força de lei, certo? Então, a questão é que ele tenta, através de um argumento falacioso, mudar a essência da coisa. É como se a gente dissesse que, olha, uma portaria tem força de emenda constitucional, portanto, pode mudar a Constituição. Isso é uma falácia. Não funciona. É uma falácia. Exatamente. Engana as pessoas inocentes, que não têm cultura, os analfabetos. Há 50, 60 anos atrás teria resultado, mas hoje não funciona. Então, o argumento dele é muito fraco, quando ele argumenta que a tradição não cria lei, jurisprudência não cria lei, interpretação não cria lei. O processo de produção legislativa está previsto na Constituição e no regimento interno da Câmara e do Senado. Então, é uma forma dele que não tem argumento, né? Ele não tem um argumento fático, jurídico, para contestar o fato de que aquela lei do Getúlio foi revogada, ponto final. Não existe argumento contrário, não existe como negar este fato. Então, ele tenta contestar utilizando uma sutileza infantil, mas ele não argumenta, ele não apresenta nenhum argumento jurídico, técnico, que prove o contrário. Então, é uma infantilidade dele, né, tentar contestar um fato que é inegável, né? É esse o ponto. O segundo ponto interessante é que a Lei 4.215, ela não trata da criação da OAB. É uma reforma no Estatuto. E o Estatuto que ele está reformando aqui, na 4.215, não é a lei de criação. A lei de criação é a 19.408. É o decreto. Decreto 19.408, essa é de criação. A Lei 4.215 trata de outro decreto, que é o decreto que criou o Estatuto da OAB em 1984. É o 20.784, é isso, né? 20.784. Então, de 1931. Isso, de 31. Então, se ele quisesse comparar, falar sobre alterações que a Lei 4.215 provocou, ele deveria fazer referência ao decreto 20.784. Doutor Né? Robson. Então, ele está até misturando as bolas aí. Uma coisa que. Só para corroborar com o seu pensamento, o artigo 1º da Lei 4.215 fala exatamente isso. Ordem dos Advogados do Brasil, criado pelo artigo 17 da Lei 4, do decreto 19.408. Isso aí. Isso mesmo. A própria Lei 4.215 diz que o decreto de criação foi o 19.408. Exatamente. Certo? E no bojo, o texto dessa lei não faz referência a esse decreto, faz referência ao outro decreto, que é o Estatuto, que é o 20.784. Então, essa lei não mexeu em nada, só criou um outro decreto. E não criou uma nova ordem dos advogados, porque a Constituição diz que para criar uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, tem que ser através de lei específica. E tem que ser uma lei de criação, não uma alteração no Estatuto. Concorda? Então, é esse o ponto. O argumento dele é muito fraco, muito infantil, e ele subestima a inteligência da população, na minha opinião. É isso mesmo. Pois não. Doutora Leonice, concorda com o doutor Robson? Concordo, e eu gostaria só de acrescentar mais uma coisinha. Ele foi muito pífio na tentativa dele justificar a existência da OAB. O que ocorre foi o seguinte: quando ele diz que
nós pulamos a 4.215, ele esqueceu que ele pulou o decreto 20.784, de 1931, que é o regulamento. Ele é o regulamento que trouxe a sua existência pelo decreto 19.408, no seu artigo 17, o Jabuti, porque não foi criado também pelo decreto específico de criação da Ordem dos Advogados Brasileiros. Então, ele foi muito pífio, tentar justificar a existência daquela entidade na qual ele foi ex-conselheiro, ele teve várias funções, é advogado inscrito lá, então ele tentou justificar a existência e, ao mesmo tempo, ele reconheceu a nulidade plena da 8.906/94, com a ausência de votação na Casa Legislativa e a falsificação da assinatura. Ele foi muito claro quando ele diz que a lei ela é nula de pleno direito. E aí ele tentou voltar na 4.215, dizendo que, se foi revogado o decreto 19.408 pelo decreto do Collor de Mello, 11/91, decreto revoga decreto, e aí ele coloca, mas lei não revoga decreto. E aí ele coloca da seguinte forma, que lá, aquele decreto, ele tinha força de lei. Ué, se ele tinha força de lei, a lei 4.215 teria uma força de lei com fundamento no regulamento 20.784, porque ali foi que regulamentou a existência da OAB com os fundamentos na lei, no decreto de criação, o 19.408. Então, se teve alguém que pulou a 20.784, que seria o regulamento da Ordem dos Advogados Brasileiros, foi ele. Se teve alguém que reconheceu a nulidade plena da 8.906 e a falsificação de assinatura, foi ele. E aí ele, para defender a existência sem ter fundamento, lei que amparasse, ele disse que a 4.215, na sua organização de estrutura e avaliação acadêmica, que ela parte do regulamento 20.784 e coloca no artigo 1º a Ordem dos Advogados criada pelo 19.408. Então, quer dizer, se ele coloca na 4.215 que ela foi criada pelo 19.408, são acessórios do principal. Se o principal, ele reconhece que está revogado, os seus acessórios acompanham o principal. Estão todos mortos. Exatamente. Meu nobre irmão, há pouco liguei para o doutor Domingos da Paz, mas acho que foi a cunhada que atendeu, não foi? Foi, né? Então, muito obrigado. O microfone fechado, doutor. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse debate é bastante empolgante e eu gostaria muito que o nosso irmão se dirigisse também a todo esse nosso público seleto do nosso mundo do direito e também tecesse seus comentários da análise do nosso colega, que, com a devida vênia, não concordamos com ele, né, doutor? Então, boa noite ao doutor Carlos, ao doutor Robson, doutora Leonice, a todos os irmãos que pleiteiam defender uma causa, né, que é essa causa aí, que é a extinção da OAB. Bom, infelizmente, o nosso querido colega, ele foi infeliz na sua colocação. Em todas as colocações que ele fez, ele foi muito infeliz. Por quê? Primeiramente, ele se apresenta como o tal. E depois, na sequência, é uma série de idiotice, de cretinice, de hipocrisia. É bem assim mesmo, sabe? Sou jornalista. O jornalista tem o direito de falar o que quer. A opinião do jornalista, além de ser advogado.
É assim que eu vi ele. Eu vi ele um rato encurralado, sem saber o que falava. E aí falou um monte de coisas que não tem nexo e nem conexo, como já dizia Roberto Carlos, nem nexo nem conexo. É conexo. Foi muito infantil. Ele se referiu ao decreto do Getúlio de 1939. Bom, eu não sei aonde que ele leu isso, mas isso não existe. É de 1930. E o decreto é o 19.408. Então, veja, ele ultrapassou todas as formas de conhecimento, de leitura, ele misturou o café com leite, virou um café com leite, e, olha, fez uma lambança jurídica. Ele se apresentou como tal para dar credibilidade na balbúrdia que ele ia pronunciar, e foi isso que ele fez. Olha, meu título é esse aqui, aí eu posso falar o que eu quiser. Não, você primeiro fala tudo o que você quiser, depois você se apresenta como tal, porque você fez exatamente o contrário. Você se apresentou como tal, né? Pós-graduação, mestrado, não sei o quê, doutorado, não sei o quê, e daí? Fala um monte de coisa lá que não tem nexo nem conexo. Só falou porcaria, só induziu as pessoas a acreditar que esta infeliz desta organização criminosa continua e vai permanecer criminosa, à margem da lei. Por quê? Porque ela não tem o documento principal, que é de criação. Todo ser humano, a pessoa física, ele tem um documento de criação, que é feito no cartório de registro civil. Toda pessoa jurídica, ela tem um documento de criação, que é o estatuto, que é o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Jurídicas. Não é isso? Então, a pessoa física tem no cartório civil do registro de nascimento, e a pessoa jurídica tem no cartório de registro público, e essa douta organização criminosa, ela não tem nenhuma coisa nem outra. Agora fica com aquela pomposidade mantida pela força, pelo poder inconstitucional dos 9 ministros do STF. Mantida pelo poder inconstitucional dos 33 ministros do STJ. Mantida pelos desembargadores dos tribunais regionais federais do Brasil. Que organização criminosa tão poderosa é essa que nós não conseguimos entender? Se você, como pessoa jurídica, faz alguma coisa, o doutor fez pós-graduação em tributário. Se você, como pessoa jurídica, deixa de pagar o tributo, o que acontece? Não vai ser acionado na justiça para receber seu tributo daquilo que a pessoa está devendo, a pessoa jurídica está devendo? Agora, essa organização criminosa, ela faz tudo o que quer, ninguém cobra, ninguém ousa a cobrar dessa instituição maravilhosa, que é essa organização criminosa. A OAB é uma organização. Um dia, ela foi uma entidade pura, limpa, com credibilidade no Brasil. Figurava entre as primeiras organizações do Brasil. Primeiro o Exército Brasileiro, depois vinha a OAB, depois vinha a Igreja. Essa era a paridade que existia. Hoje, a credibilidade que ela tinha foi embora. Exauriu-se, não existe mais. Hoje nós temos aí uma organização criminosa a serviço do crime organizado no país, comandado pelo STF. Hoje ela é um braço do Foro de São Paulo. Então está difícil de você lutar com o inimigo poderoso, porque esse inimigo é poderoso, porque tem o respaldo, tem a proteção do poder judiciário, se assim pode dizer, um poder judiciário, mantida por 33 ministros, por 33 do STJ e mais 9 do STF. Aí fica difícil a briga. Agora, cai uma empresa lá, uma pessoa física lá, com a mesma situação que ela tem, de não existir juridicamente no mundo jurídico. Para ver o que acontece. Você é preso de ponta cabeça e degolado. Agora, essa organização faz o que quer. E o nobre colega lá, ele foi muito feliz. Em termos de foi feliz. Será que ele foi programado para falar o que falou? Eu acho que ele foi programado. Eu penso, salvo o melhor juízo, que isso foi uma exigência, talvez, do próprio jurídico da Brasil Paralelo, que deve ter sugerido que fizesse um contraponto a alguém que fosse da OAB, né? Mas os argumentos que ele trouxe, por exemplo, eu vou destacar aqui de novo, quando ele diz, mesmo que eu tivesse, ou mesmo que houvesse essa nulidade na atual lei, o decreto de Getúlio, eu teria uma lei que organiza e cria e institui, disse ele,
Aí vem a grande questão, ele pergunta, o decreto que foi revogado não criou mais a atual lei? Tese absolutamente insustentável, disse ele. Mesmo que o decreto de Getúlio de 39, isso que o doutor Domingos da Paz está falando agora, que eu falei há pouco também, tivesse sido revogado, o decreto tem força de lei. Agora, desde quando o decreto tem força de lei? Como disse o doutor Robson, está escrito lá, decreto 19.408 e não decreto-lei. Então, eu não sei o que esse nosso colega, no afã de querer defender a toga da OAB, não conseguiu. Ele só passou, desculpa que eu vou dizer, eu não quero ofender ele é um colega nosso, eu quero bem as pessoas, mas foi infeliz. Ele serviu às ilicitudes ao invés de analisar os fatos e questionar. Olha, e que nem a doutora Leonice falou há pouco, o 4.215, ele derruba o 20.784, que é o primeiro estatuto, que é uma exigência do próprio decreto 19.408, no artigo 17, que dá à Ordem dos Advogados do Brasil, naquela ocasião, um prazo de 1 ano para criar o seu estatuto. É isso, doutora Léo? Então, a partir daí, o 4.215 regulamenta o decreto 20.784, e não o 19.408 que cria, como disse muito bem o doutor Robson. Né? É isso, doutor Robson? Não sei se eu estou equivocado nesse diapasão aí. Não, tá certo, é isso mesmo. A Lei 4.215, ela não trata do decreto de criação. A única referência que faz é afirmar que aquele decreto 19.408 criou a OAB, só isso. Né? Até serve para reforçar que o decreto 19.408, que foi revogado, é o único decreto de criação da OAB. Se foi extinto, acabou a Ordem dos Advogados. E decreto, aliás, o estatuto, né? A alteração no estatuto não cria nova entidade. A Constituição é bem clara, tem que ser lei específica de criação, certo? Então, ele realmente pisou na bola ali e não conseguiu arrumar um argumento juridicamente válido, né? Por isso, ele partiu para fantasias, para o mundo da fantasia, porque quando ele fala que um decreto emitido pelo Getúlio tem força de lei, ele induz, né, a pessoa leiga a crer que um decreto virou uma lei. Portanto, o decreto do Itamar não poderia revogar uma lei, mas desde quando que um decreto se transforma em lei? Não existe essa magia, a gente não está no mundo de Oz ali. Qual é o decreto de Itamar, doutora? O decreto de Collor. O decreto número 11, que revogou... Do Collor. É do Collor de Mello. Sim, o do Collor, o decreto do Collor, que revogou, o decreto do Collor, que revogou o decreto do Getúlio, aí ele faz uma confusão, que um decreto é lei e o outro decreto não é lei. Isso aí é magia. Não existe nenhum artigo na legislação brasileira dizendo que, quando o Congresso está suspenso, o presidente passa a fazer leis. Isso não está nem na legislação, nem na teoria, porque lei... Só o Congresso faz lei, né? O presidente faz decreto. Isso aí qualquer aluno de direito sabe disso. Então, não dá para conseguir entender o argumento dele como válido, porque o argumento dele é muito fraco. Ele tenta convencer as pessoas que tem um decreto que se transforma em lei, por causa da tradição da jurisprudência, e tradição não... reforma a lei, não modifica a lei. A lei de introdução ao Código Civil diz que só uma lei modifica outra lei. Exatamente. A interpretação do advogado não modifica a lei. Não transforma um decreto em lei. Então, esse argumento ele é muito falso, né? E é fácil de reconhecer que é um argumento fraco demais. O que, na verdade, reforça a consciência que ele tem de que a Ordem dos Advogados foi extinta. Tanto é que ele não conseguiu encontrar uma maneira de justificar o oposto.
ele não conseguiu justificar o injustificável, né? Então, não tem como a gente continuar acreditando que a interpretação das pessoas é que vai formar nossa consciência jurídica. Não, nós temos que voltar naquele discurso que tivemos nas aulas, nos vídeos anteriores. Nós devemos obediência às leis feitas conforme o figurino, não às leis feitas conforme o figurão. Não é o figurão que diz como que a lei funciona. A gente sabe ler a Constituição, interpretar a Constituição. Então, é a Constituição e as leis que nós devemos obediência, e não as pessoas. Por isso, nós temos que continuar insistindo nesse diapasão de que a nossa obediência está para com as leis. Quando um figurão, um medalhão aparecer dizendo que 2 mais 2 dá 7,5, nós não temos que acreditar. Essa época já acabou. Estamos no século XXI, não é mesmo, doutor Domingos? Certíssimo. Doutor Domingos, eu achei muito engraçado aqui o nosso presidente lá de João Pessoa. Esse decreto de 1939 não existe, nem Getúlio sabia disso. Ele se equivocou aí, mas mesmo considerando o equívoco dele, né, que foi 1930, o de criação, e 31 foi o estatuto. Né? E ele ainda faz referência ao fato de que de 1930 a 32, o Congresso esteve suspenso. Né? Tudo bem, o fato do Congresso estar suspenso não implica que, a partir dali, o presidente faça leis. Ele não faz leis, ele continua fazendo o decreto. E tanto é que, quando ele fazia uma lei, lei em sentido genérico, ele punha o nome da lei ali, decreto. Se ele quisesse fazer leis, ele ia escrever no texto lei número tal, e não decreto número tal. Então, exatamente, esse argumento dele é muito fraco. Doutor Domingos. Na verdade, meus colegas, na verdade, o brother lá que inventou toda essa parafernália de conversa fiada aí, ele fez um salamaleque. Ele juntou tudo, pôs na caçarola, misturou e tirou aquela porcaria que ele falou. Agora, o interessante é que a apresentação que ele faz, né? Eu tenho isso, sou isso, fui conselheiro da ordem durante 3 mandatos. Então, ele se apresenta como uma autoridade no assunto, para dar credibilidade nas falácias que ele ia pronunciar. Então, eu quero acreditar que ele já tinha se preparado para falar mentiras, que foi o que ele usou ali, para enganar as pessoas, que se apresentou como tal. Ora, quem se apresenta como tal não tem o direito de mentir. E ali ele se debulhou em mentiras. Eu nunca vi nada igual. Agora, mais interessante do que isso aí é o seguinte, é que eu venho constantemente falando sobre isso. Como é que um advogado, me perdoe a ausência de todos eles, mas como é que um advogado não sabe dos seus direitos, não sabe que não existe a instituição do qual ele está afiliado? Ele tem a prerrogativa de defender quem? Quem que ele vai defender? Se ele não sabe se defender dos direitos dele, se ele não sabe das prerrogativas dele. Por isso que essa ORCRIM, ela não justifica nada do que faz contra o advogado. O que ela faz contra o advogado? Nada. O advogado que se dane. Por quê? Porque ela não existe. Ela vai reivindicar o quê? Não tem moral para isso. Não é a moral de chegar lá, porque moral ela tem. Ela chega lá, eu sou da ordem aqui, tá, legal. Só que não tem moral de consciência. Ela sabe que não existe. E não adianta. Quando eu entrei com a CNCC em Brasília, para a declaração da inexistência dessa finada, o conselho, o suposto conselho da ordem, veio lá, mas falou tanta porcaria, escreveu, eu tenho escrito aqui tanta porcaria, tanto lixo, que eu fiquei abismado. Mas nem o leigo, totalmente leigo, escreveria as porcarias que eles escreveram. Porque eles estão tentando justificar, como o cidadão tentou justificar. É injustificável, ela não existe, fim, acabou. Agora, exatamente. O pior é que nós temos uma lei aí que eles
se apegam nessa lei. Aliás, as faculdades preparam os alunos para fazer o cursinho, que rende milhões na gaveta deles. E aí, o que acontece? Eles pegam a Lei 8.906 e debulham ela em partes, para que o aluno decore e faça a provinha, porque lá no exame da ordem cai lá 10 perguntas com referência à ética, com referência ao Estatuto da Ordem. Ora, que estatuto é esse? Que miseráveis são essas figuras que sustentam uma coisa que não existe? Uma lei que foi aprovada somente na comissão, que na época era a Comissão de Redação e Justiça, hoje mudou o nome. Só na Comissão de Redação e Justiça. Dali foi direto para o Senado Federal, cujo secretário a recebe lá e manda de volta, e aí faz um salamaleque ali na lei e manda para a sanção presidencial. Na vez do presidente assinar, o presidente não assina. Quem assina é o fantasma. E está provado isso. Então, pelo amor de Deus, advogados do Brasil, tomem vergonha na cara de vocês. Vasculhem essa desgraça dessa maldita lei para vocês não passar vexame. Porque se você bater de frente comigo, eu te dou um banho de conhecimento. Te dou um banho do que é safadeza dentro da própria ordem. Uma ordem que foi instituída para organizar, disciplinar a conduta do advogado. E não ficar fazendo essas peripécias, atividade política, como o ex-presidente fazia aí, falando porcaria que o pai era não sei o quê. O pai dele era um terrorista. E hoje nós temos dentro da ordem o quê? Só pessoas que estão à margem da lei, porque, você tem duas coisas. Ou você é contra essa porcaria que aí existe, ou você é cúmplice. Então, hoje a gente vê cúmplices, simplesmente cúmplices. Aquele que sabe fica quietinho para levar vantagem. Esse é o país do Gerson, que ele falou lá na década de 70. É o país do Gerson, quer levar vantagem em tudo. Você lembra dessa publicidade? Tem que fumar Vila Rica, levar vantagem. Então, aqui, assim, ou você fuma Vila Rica para levar vantagem, ou você tem a mulher bonita na casa, que era o caso daquele artista que se apresentava lá. Vai para casa, Padilha. Tinha uma mulher bonita e funciona vagabunda na rua. Tu vai para casa, Padilha. Esse país é assim. As pessoas só acreditam quando estão levando vantagem. Se os advogados estão quietinhos, porque eles estão levando vantagem. Se não estiverem levando vantagem, eles vão gritar. E aí não adianta mais. Como é que você vai contratar um advogado que não sabe a origem da associação do qual ele está afiliado, do qual ele paga R$1.000 aqui em São Paulo, R$1.000 por ano, para fazer o quê? O que ele recebe de volta dessa anuidade que ele paga? Nada, dica de nada. Então, o que está faltando? A escola que eles passaram, que os que têm carteirinha vermelha, até a cor ajuda. A carteirinha vermelha, que é do Foro de São Paulo, né? E aí? Vamos chegar aonde? Eles não têm consciência. Ou se têm consciência, então são submissos ao crime. Eu acho que está na hora de começar a repensar. Eu acho que foi muito providencial a participação desse colega lá, fazendo essas peripécias, fazendo salamaleque, mentindo horrorosamente, sem conhecer, que ele mentiu, mostrando que não conhece. Não é que ele fez a coisa por... Não. Ele mentiu porque não conhece. Porque não ouviu falar. E aí ele trocou o decreto de 1930 por 1939. E aí começa a usar no ele fala que decreto de lei... para com isso. Essa porcaria dessa ordem, um dia existiu, foi uma entidade maravilhosa. Hoje não existe mais. Se ela não existe mais, ela morreu. Se morreu, finou-se, está enterrada. Então, ela é extinta. Então, advogados do Brasil, tomem vergonha na cara de vocês e comecem a vasculhar, comecem a pesquisar, comecem a fazer busca. Faz busca no Google. Aí, tem uma ferramenta boa. Faz uma busca no Google. Você vê que da minha parte, tem um monte de vídeos que eu gravei falando exatamente sobre isso. O doutor Carlos tem, o doutor Leonice tem, o doutor Robson tem. Tem matéria escrita sobre isso. Dá todas as dicas aonde estão as leis e onde estão os decretos. Ali, nem escola, nem faculdade ensina o que nós ensinamos ali. Nem faculdade ensina. Sabe por quê? Porque a faculdade está atrelada a essa ordem de crime. Porque ela prepara o cara, não é para ser advogado. A faculdade prepara o cara para ser funcionário público, para ser delegado de polícia, procurador, juiz, promotor e assim por diante. Não prepara a pessoa para ser advogado. Não prepara. Prepara a pessoa para ser o quê? Para fazer o cursinho da ordem, para ir lá e passar na ordem, para deixar o din-din lá na gavetinha da OAB, da instituição que não paga imposto.
Mas que delícia, né? Você montou uma entidade onde você não paga imposto. Ah, não é não só pagar imposto, você também não dá satisfação do que você ganhou. Você não presta contas do que você recebeu, nem do que você pagou. Olha, isso aqui é uma coisa... Na verdade, é assim, é uma república chamada OAB dentro do Brasil. É uma república, porque ali é comandada por uma meia dúzia de vagabundos, uma meia dúzia de sem vergonhas, de mau caráter, dentro da República Brasileira. Olha, que fascinante! Que fascinante que é isso! Doutor... Coisa vai rolar, doutor. Doutor Carlos, muita coisa vai rolar. Eu não desisto daquilo que estou fazendo. Eu não quero carteira da ordem. Eu não quero. Eu não preciso da carteira da ordem. Nunca precisei. Entendeu? Eu quero desvendar definitivamente que essa organização criminosa caia por terra. Agora, você se apega do outro lado. Mais do que o Lula fez, com um monte de processo, condenado em 3 instâncias. 3 instâncias. O STF descondenou o cara e pôs ele para disputar as eleições presidenciais, o maior cargo do país. O que você pode esperar desse judiciário fedorento? É lamentável. Doutora Leonice, há pouco o doutor Joff Caldas, aí do nosso colega da Bahia, disse que a OAB não é nem pública nem privada. Está lá na DI 3026, né, que foi julgado lá pelo Eros Grau, né, e o Eros Grau, mais tarde, dá um parecer numa outra DI, já como advogado separado do STF, em favor da OAB. Quer dizer, gente, eu francamente, nós ou estudamos nas faculdades erradas, como disse o doutor Domingos da Paz, ou alguma coisa está muito misteriosa, porque direito e justiça aqui não se harmonizam, né? Assim como no Brasil, está lá no artigo 2º que os poderes se harmonizam entre si, além da independência. Mas que harmonia é essa quando um está tentando tripudiar o outro e nós estamos aqui no meio do tiroteio levando bala de toda a ordem? Inclusive tem um colega nosso, que é o doutor Wilson Coreçawa, que está lá em Belo Horizonte. Ele, inclusive, sugere de mover ações de indenização por perdas e danos, dano moral, dano material, contra a OAB, contra o governo federal, enfim, por essa proibição ao exercício profissional da advocacia por conta desse maldito exame. E aqui eu quero falar mais, só um detalhe a mais. A Lei 4.215, ela fala do exame de ordem desde que o formado não tenha feito o estágio supervisionado nas faculdades. Então, nós tínhamos 2 portas de entrada para a advocacia. Com o advento dessa esse novo lixo da Lei 8.906, a outra porta foi fechada, só tem um acesso e não tem saída para mais nada. Então, essa seleção, doutora Leonice, me parece absolutamente desproporcional, ilegal, inconstitucional, imoral, para não dizer tantas outras coisas. Não é isso? Exatamente. Na verdade, eles costumam dizer aqui com várias entrevistas que eles fizeram, né? Que eles disseram assim, né? Que não, porque tem que fazer o exame de ordem, porque o advogado precisa entrar pela porta da frente. Eles entraram tudo pela porta do fundo e sai pela porta da frente. Entra e sai, entra e sai. Foi isso que aconteceu. Inclusive de bermuda, né? Eles não fizeram. O que acontecia lá na 4.215? Na 4.215, eles tinham o estágio probatório com os escritórios inscritos na OAB, existia aqueles estágios, né, no fórum, no judiciário, e existia o quê? Também o estágio tinha um núcleo jurídico que tinham os advogados. Aqueles que tinham disponibilidade, eles iam, a maioria, eles são muito competentes, que a maioria deles correram tudo para os escritórios inscritos da OAB. Uma parte foi para os serviços, né, prestar serviços em fóruns, no judiciário, em órgãos públicos, e outros fizeram um estágio probatório lá dentro mesmo do núcleo jurídico, que eram através dos advogados inscritos lá na OAB. Aqueles que não tiveram condições para isso, lá no último ano, eles iam para a OAB prestar avaliação, que é o que eles chamam que prestava o exame de ordem. Estes prestaram exame lá. Agora, os demais que eles tinham era facultativo, eles foram para o escritório. Eu falo isso porque eu conheço vários
amigos meus que já estão aí, tudo na faixa de 80 e poucos anos, e era daquela época, se inscreveram lá em 1980, 82, né? Eles se inscreveram naquela época e eles levavam, tinha o caderninho, a brochura, que eles faziam os estágios, o escritório, eles iam para fora, tudo, os juízes, eles assistiam ao julgamentos, sentenças, e o juiz carimbava. Eu fiz isso no Tribunal de Justiça Militar em São Paulo. Eu fui assistir o julgamento de militar e o juiz carimbou. Eu tenho aqui a cadernetinha anotada. Eu tenho aqui o escritório onde eu me inscrevi na época, só que já estava dentro da 8.906, no provimento aí, né? Só que ninguém me remunerava. Estava lá, tá? Isso não me remunera, porque provimento, eu aprendi que provimento é ato para investir de cargo público. Eu vou prestar um concurso público, eu vou ser investida de cargo público e eu vou ser remunerada, seja pelo Estado, município ou União, eu vou ser remunerada. Agora, eu nunca vi um advogado, uma profissão liberal, prestar concurso público, porque é isso que está lá. E pior de tudo, né? Um concurso público que não é uma prerrogativa do presidente da República, e sim uma prerrogativa daquele conselho. Eu só gostaria de recapitular um pouquinho aqui, o doutor Robson, o doutor Domingos, o doutor Carlos. Quando o Getúlio Vargas, lá em 1930, por decreto, ele cria, assina o decreto lá no artigo 17, aquele jabuti que eles colocaram lá, nós não podemos nos esquecer que estava suspenso o Congresso para a reformulação da Corte, né, do Tribunal de Apelação, e o que aconteceu? Nós não podemos esquecer que eles tentaram aprovar em 27, 28, 29, sem êxito. E aí, como é de praxe, né, que ela aproveita o caminho do lado, correu, Oswaldo Aranha foi, levou, apresentou, Getúlio Vargas assinou no decreto lá. Aí nós tivemos em 31 o regulamento. O regulamento, ele traz o quê? Ele regulamenta o artigo 17 do decreto. Sim. O 4.215, isso foi em 31. O 4.215, ela ficou com o regulamento da criação do decreto por dois decretos. Ele pulou 2784, por dois decretos. Ela ficou até 63. Aí, em 63, até lá o decreto tinha a força de lei, o decreto criou, no artigo 17, 19.408, o decreto 20.784 regulamentou, e aí a 4.215 em 63. Por quê? Em 1958, um juiz da Vara Civil de São Paulo, ele comunica à OAB de erros clássicos de português, isso já vem desde lá de trás, tá? Erros clássicos de português, de uma petição de um advogado inscrito na OAB. Aí passou 63, 64, 65, né? 58, 59, 60, 61, 62, 63. 5 anos depois, ela resolve organizar a sua estrutura com fundamentos jurídicos num decreto. Ali tinha validade o decreto de criação. Do artigo 17 tinha. E tinha o regulamento dela, que foi de 31. Então, ali, quando vem, aí já tinha o Congresso, não estava mais suspenso, vem a Lei 4.215, mas ela também vem organizando a estrutura da OAB e avaliação acadêmica. Não tem nada de criação. Quando ele se justifica que a 8.906 e o laudo pericial grafotécnico, como ele coloca lá, se existe. O laudo grafotécnico, se existe, não. Existe, está lá. E contra fatos não há argumentos. Ele vai contestar um laudo
de um perito judicial de fé pública, ele vai contestar uma decisão de desembargadores, de juízes? Não, ele não vai. Então, ele diz assim, aquela lei lá, vamos colocar que ela seja nula de pleno direito. Aí, como ele fica sem nada, aí vem o decreto em 91, de 91 para 94, não existe nada. Ficou, o ápice aí ficou em branco, em Alves. E como é que tem carteira daquela época, né? Exatamente. E continuaram expedindo carteira com fundamentos na 4215. Tem vários advogados aí que têm a carteira desse período, de 91 até 94, quando entra em vigência a 8906, né? Uhum. Eles continuaram emitindo as carteiras. E o que acontece? Aí ele justifica que... Aí, então, ele volta para 4215 e tenta justificar a existência. Só que aí ele não fala no regulamento dela, que é do 20.784, que é de 31, e aí ele diz, se ele revogou o 19.408, ficou uma no meio, mas ficou uma no meio que é da estrutura da OAB. E não de criação, exatamente. É isso aí. E não de criação. Porque ela própria, ela já traz no seu artigo 1º, que ela foi criada pelo decreto único, que é o 19.408. Ou seja, se lá o decreto sancionado por um presidente da República tinha força de lei, o acessório, que também foi sancionado a 4215, também foi por um presidente, que foi da estrutura. E dali para cá, eles trouxeram na 8906, revogando a 4215/63, e aí nós vamos lá. Se a 8906 ela é nula de pleno direito, ele está revogando a 4215/63, que é da estrutura também, porque a 8906 também não cria ninguém. A 8906, ela traz a sua criação do 19.408, que ele está lá no artigo 1º da 4215, da estrutura e organização. É o que? O estatuto. Agora, nós tivemos recentemente aí alguns artigos que foram sancionados e outros vetados, que já entraram, né? Passaram lá pelo Congresso, já entraram lá no STF, porque como foi revogado os artigos lá que tirou as prerrogativas, né? Que foi o artigo do 7º, parágrafo 1º, 2º, né? Tirou toda aquela, eu vou chamar assim, das mordomias da defesa deles, né? Machucou. Então, o que eles fizeram? Eles trataram agora já de levar lá para a corte, para aquela corte tornar inconstitucional os artigos que foram revogados. Isso mostra a incompetência deles, porque eles fizeram o projeto. Né? Eles próprios fizeram o projeto. Veja bem, eles aprovaram o projeto de lei lá na comissão de prerrogativa deles, da comissão deles, eles aprovaram aquele projeto. Só que quando eles levaram aquele projeto para lá, eles imaginavam que o legislativo lá, os deputados federais, e como também os senadores, eles iriam analisar aqueles artigos que estavam lá, você entendeu? Antes de mandar para a sanção do presidente, para que o presidente sancionasse ou vetasse. E aí, até eu vi um doutor aí, que ele falou que eles fizeram aquilo, que ele viu uma coisa de má fé da parte do Congresso Nacional. Eles viram como má fé deixar passar aquilo ali, né? E, graças a Deus, o nosso presidente, muito do esperto, vetou. E aí, agora, eles estão correndo atrás do prejuízo.
tentando a inconstitucionalidade daquele veto que o presidente sancionou. Eles colocaram lá que era para retirada. O presidente sancionou. Aí eles viram depois e estão tentando correr atrás do prejuízo, né? Quer dizer, eles prepararam o bolo, se lambuzaram, agora estão tentando limpar. Tá? Agora, o que a gente tem que começar a fazer também é observar que eles têm uma facilidade para fazer leis, né? Enquanto todo mundo demora 20, 30 anos para fazer uma lei, a OAB faz em uma semana. O que a gente precisa ter no Congresso é alguém que entre ali nessa lei 8.906 e comece a colocar modificações também. Modificar a lei através de emendas ali. Coloca uma alteração, por exemplo, que o próprio advogado falou ali, esse doutor que a gente está comentando sobre ele, que coloque eleição direta, acabar com a estrutura da OAB que ela tem hoje. A gente tem que acabar com isso através da própria lei. Então, a gente entra ali nessa lei e coloca uma emenda, porque eles vão fazer várias alterações nessa lei, porque eles fizeram tanta besteira ali nessa mudança, nessa última mudança, que eles vão ter que fazer novas leis, porque funciona assim no legislativo. Se uma lei, se a pessoa quer alterar uma lei, ela tem que fazer outra lei. Então, na hora que eles fizerem outra lei, aí que é a hora da gente acrescentar ali artigos que sejam do nosso interesse e modificar toda a estrutura da OAB atual. Isso aí é um ponto que nós temos que começar a estudar e pegar algum deputado, senador nosso lá. Doutor Robson, eu vou te falar uma coisa. Fica muito difícil a gente tentar mudar a estrutura da OAB atual com tanto crime cometido, com tanta lambança. Eu sei que é crime, mas eles, crime ou não crime, eles estão alterando a lei e ela passa a valer por força da espada, não por força do direito. Pela força... Então, nós podemos fazer uma sabotagem ali. A gente pega e modifica. Porque eles vão fazer leis agora para consertar a burrada que fizeram. Quando ele fizer o projeto, a gente entra com uma outra alteração. E aí modifica, aí cria um calo no... Eu até concordo com você. Eu até concordo com você, que isso pode até acontecer. Isso se nós não tivermos uma resposta antes de outubro e com a mudança da situação que está lá. Porque hoje o que está lá, é dar murro em ponta de faca. Olha lá o PL, o 2154 de 2011, que na época se discutia a inconstitucionalidade de exame, de ordem. Foi aprovado, estava em caráter terminativo, aguardando pauta, na época foi o Ricardo Barros, e o que aconteceu? Engavetaram. Então, essa composição que tem hoje lá, infelizmente, seja ela da Câmara dos Deputados Federais, seja do Senado, e seja aquele 9 togados, infelizmente, a gente vai dar murro em faca. A associação... Pode até ser, doutora Leonice, mas nós vamos perturbar. Se a gente tiver um deputado bom ali, toda emenda que eles quiserem fazer, colocar uma pedra no caminho, eles vão ter dor de cabeça. Com certeza. Pode ser que a gente consiga aprovar, do mesmo jeito que eles fizeram, eles mesmos aprovaram um monte de coisa errada contra eles próprios, a gente pode ir colocando uma emenda na lei ali para modificar. Hoje nós teríamos que arrumar um deputado que fizesse isso, ou um senador. Por quê? A associação, ela protocolou uma PEC lá no Senado, pedindo a extinção dessa coisa de lá de dentro da Constituição. Porque quando ela diz que o advogado é essencial, e é dela, e quando ela está dentro da Constituição Federal, que é de 88, e o decreto é de 91, ela é um murimbondo lá dentro que tem que sair fora, tá? Está lá, enterrado. Aí você vai pegar um deputado que, infelizmente, a maioria deles nós sabemos da situação que está. Ela tem essa flexibilidade, essa facilidade, como pegou o deputado aí, né, de Minas Gerais,
que ele tem tudo isso que eles têm força lá, mas a gente tem que começar a usar as brechas do regimento interno. O regimento interno, ele permite que a gente comece a causar perturbação para eles, dificultar a aprovação dos projetos deles. Né? Nós temos que fazer isso. Começar a perturbar de modo geral. Nós temos que perturbar lá da forma que nós estamos fazendo, nós temos que perturbar nas vias de tribunais, mesmo sabendo qual vai ser o retorno desses juízes, desses desembargadores, desse ministro, por exemplo, a questão da 12.605 que nós temos aí, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, não é a 12.605 que diz que você é advogado, que você, não é. Ela foi sancionada, ela tem que ser cumprida, porque o não cumprimento é crime. E aí, nós temos que provocar também, sim, através de uma ação de obrigação de fazer, que eles têm que cumprir tanto para o direito como para a contabilidade. Da mesma forma que cumpre para os demais. Que raio de lei é essa que não tem exceção lá? Ela não tem exceção, ela não faz exceção. Então, tem que ser cumprida. Eu sou a favor, sim, que nós temos que provocar, mas provocar de modo geral. Nós temos que dar dor de cabeça para eles. Está cômodo e está fácil. Gente, nós vamos ter, infelizmente, o nosso horário já se esgotou. Eu quero dizer que nós recebemos, essa semana que passou, na sexta-feira, um expediente do Ministério da Economia referente ao nosso direito de petição. Eu estou verificando com a secretaria lá algumas situações que eles nos apresentaram. E na semana que vem, nós vamos tratar desse assunto. Se o doutor Domingos da Paz, com essa sua gentileza toda, e o nosso ilustre constitucionalista, o doutor Robson Ramos, voltar de novo para essa tribuna, eu vou me sentir, assim como todos os demais membros, e os demais internautas se sentirão muito agraciados com a presença da doutora Leonice, com todos esses baluartes aí do nosso direito brasileiro. Então, na semana que vem, na segunda-feira, nós temos, eu vou brevemente disponibilizar, talvez eu mande por correio, por caixa de e-mail, vou pedir para a secretaria expedir isso, e nós vamos, semana que vem, falar sobre isso. É aquele direito de petição que foi uma via para o Ministério da Economia, outra foi para o Ministério do Trabalho, e nós recebemos uma outra correspondência também do Ministério da Justiça. Então, na semana que vem, nós vamos tratar desse tema. Combinado? Vamos voltar semana que vem? Vamos. Então, eu quero fazer uma colocação só para os internautas, para os nossos colegas, começar a pensar desde já. Isso. Nós vivemos, como advogados, no mundo das ideias. Então, é muito importante o que eu vou falar agora, porque é o momento da pessoa fazer uma reflexão. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você, o colega nosso, comece a pensar. Se você fosse o presidente da República, diante dessa situação, com um dossiê na mão, que mostra cruamente toda a situação de antijuridicidade da Ordem dos Advogados, da OAB. Você tem toda a estrutura na mão, mostra que a Lei 8.906 é uma fraude, a assinatura do presidente Itamar Franco é um assinte à filosofia mental e espiritual de quem quer que seja, porque foi fraudada, foi falsificada. Então, você com a estrutura, você presidente da República, você presidente da República, com todo esse aparato na mão, com todo esse material na mão, você faria o quê? Você chamaria o seu chefe de gabinete, o seu ministro, chefe de gabinete, e passaria para ele essa situação. Bom, mas o que você, presidente da República, poderia fazer? Pense. Então, eu vejo da seguinte forma, não vou dar resposta, você vai pensar para falar no próximo capítulo, tá? Na semana que vem. É interessante, porque é assim... Ai, doutor Domingos, eu queria tanto falar agora. Não, deixa para semana que vem, doutora. Deixa para semana que vem. Semana que vem vamos... Deixa, doutor. Não, deixa semana que vem nós vamos continuar. Esse assunto doutor Carlos, coloca a tarjetinha aí com o número do telefone daqueles que querem buscar filiação, se associar, tá? Porque eu recebi
ligações aí, perguntar, doutora, mas qual que é o mesmo telefone, é o WhatsApp, que você pode mandar mensagem, eu te mando o procedimento, Doutor tá? Carlos, esse assunto é simplesmente empolgante, é maravilhoso, porque ele não tem limite, é o céu e o limite. Por quê? Porque você, presidente, você faria o quê diante de uma situação inédita? Eu diante sei, dessa organização criminosa? Vamos voltar nesse tema semana que vem, combinado? Então, diante do que nós estamos atravessando, eu sei o que eu faria, doutor Domingos. Nós iríamos numa forma certinha. Então tá, já estão convidados para a semana que vem, 20 horas e 30 minutos. Nós vamos tratar daqueles 2 temas e vamos voltar para esse tema aqui, que é muito importante para a nossa causa. Então, doutora Leonice, meu irmão Domingos da Paz, meu querido doutor Robson Aparecido Ramos, gratidão. Em nome de todos os nossos internautas, presidentes regionais, queremos desejar a todos o nosso boa noite, o nosso grande abraço, que Deus abençoe a todos e que tenha uma bela e abençoada semana. Semana que vem, às 20 horas e 30 minutos, estaremos de volta com esse trio maravilhoso conduzindo aqui. E tenho certeza, aos nossos internautas, quem ganha é o direito e quem ganha é a nossa justiça. Doutor Carlos, deixa eu falar só uma coisinha aqui. Rapidinho. Que o doutor Joffre, ele falou a respeito lá da OABC, a sui generis. Meu amigo, essa alienígena aí, ela só foi criada no STF, porque no ordenamento jurídico não existe. Isso aí. Natureza jurídica sui generis não existe na lei brasileira. Simples. Isso aí. Semana que vem estaremos de volta, gente. Gratidão, muito boa noite. Que Deus os abençoe. Semana que vem vamos tocar nesse tema que é muito importante. Tchau, gente. Abraço.